diz o texto sagrado: e tu, quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vã repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidades antes de lhe pedir. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Prepara o teu coração, porque Deus tem uma palavra para nós nesta noite, irmãos. Deus tem instruções para nós nesta noite. Deus, amados, vai falar conosco. Um certo momento da vida dos discípulos, nesse texto que nós lemos, porém no livro de Lucas, os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Eles tinham dúvidas sobre a oração. Eles tinham dúvidas, pairava sobre os seus corações dúvidas de como orar, de como conversar com Deus, de como chegar na presença de Deus. E aqui Mateus, querido, onde nós lemos esse texto, no Sermão do Monte, onde nós vemos as leis do reino de Deus, e aqui nesse capítulo 6, o Senhor fala sobre as esmolas, o Senhor fala sobre a oração, o Senhor também fala sobre o jejum, né? Esses pontos importantes da fé cristã, de princípios da fé cristã. Mas nós vamos meditar nesta noite sobre a oração, né? No meu ver, é a base do jejum, é a base das boas ações, a oração. Nós vimos em toda a Bíblia falar sobre a oração. Nós vimos orações no Antigo Testamento, nós vimos orações nos profetas, nós vimos orações em Salmos, nós vimos orações no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais. Nós vimos orações por toda a Bíblia, porque a oração é a base da fé cristã, da vida cristã. Minha mãe um dia cunhou uma frase que dizia que a oração é a chave da bênção e o fôlego da vida espiritual. Se queremos receber as bênçãos de Deus, devemos de orar. Se queremos ter o fôlego da vida espiritual, se queremos ainda continuar respirando na vida espiritual, é necessária a oração. Então, portanto, a oração é para os bens materiais e físicos, mas principalmente para a vida espiritual do cristão. Nós não oramos, nós morremos espiritualmente, porque nós não respiramos, porque a respiração da vida espiritual é justamente a oração. Mas é bom saber que não é como qualquer oração. É bom saber, irmãos, que há princípios da oração. O texto em que nós lemos, Jesus pega dois extremos. Jesus pega os extremos dos fariseus, dos mestres da lei, dos professores da época, dos doutores da época, e ele pega também o exemplo negativo, esses exemplos são negativos, dos pagãos. O primeiro exemplo que ele pega, irmãos, e que ele coloca diante dos seus discípulos, antes de ensinar eles a orarem corretamente, Jesus ensina como eles não devem de orar. Antes de ensinar a verdadeira oração,
ele ensina como não se deve orar. O primeiro exemplo é até curioso. Ele diz: quando orares, não seja como os hipócritas. Hipócritas aqui, irmãos, ele está se referindo aos fariseus, aos mestres, aos homens religiosos da época. Tanto é que ele disse: pois eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas. Então o primeiro exemplo que ele pega é dos religiosos. Quem sabe para nós também, que procuramos ou achamos que somos religiosos, que se não faça como esses homens. Eles oram em pé. Bom, a posição em si não tem problema, em pé, de joelho, sentado, porque era costume dos judeus orarem em pé. Mas ele dizia, Jesus jogava em rosto das pessoas que ali estavam escutando o sermão do monte, dizendo que eles oravam com a intenção do seu coração de querer aparecer para os homens, de querer demonstrar a sua santidade, ou de como eles oravam com palavras bonitas, para se vangloriarem diante do povo, para que o povo na sua volta, na sinagoga, ou seja, na igreja dos judeus, os que estavam ali presentes, olhassem para esses homens religiosos e olha, como eles oram bonito, como eles são piedosos. Mas como não se fosse o suficiente, esses homens religiosos, esses hipócritas, que é uma palavra dura para aquela época, também iam para as esquinas orarem em pé, para demonstrar a sua piedade, para demonstrar a sua santidade, para demonstrar como eles eram santos e como eles amavam a Deus. Jesus chama eles de hipócritas. Jesus diz ainda que eles faziam isto para ser vistos pelos homens, e Jesus então afirma que a recompensa que eles esperavam, eles já tinham recebido, porque eles esperavam ser reconhecidos pelos homens, e as pessoas olhavam para eles e realmente reconheciam eles, ainda que de uma maneira errada, uma forma errada, mas eles reconheciam. Que homens religiosos! Mas Jesus, o mestre dos mestres, o rei dos reis, reprovava esta atitude daqueles homens religiosos. Na segunda parte, Jesus cita os pagãos. Agora, aqueles que ultra conheciam a Deus, a lei, o Antigo Testamento, e aquele outro povo que nem sabia que Deus existia, que no seu rol de crença existia dezenas, até mesmo centenas de deuses. E o texto diz que os pagãos oravam repetindo várias vezes as mesmas palavras, recitavam, repetiam, insistiam, sempre na mesma coisa. E Jesus disse: vocês não devem de assemelhar com eles, vocês não devem de copiar esses homens, porque na época, irmãos, Roma dominava, Roma era um império, e Roma adorava vários deuses, dezenas, como disse, até mesmo centenas de deuses. E eu lembro sobre isso na época quando esses pagãos oravam, como eles acreditavam em vários deuses, então eles repetiam vários nomes de vários deuses, eles faziam a sua oração, um exemplo, pediam por cura, então eles citavam um nome, citavam outro nome, citavam outro nome, de vários deuses, e repetiam várias vezes a mesma oração, e na esperança de que algum daqueles deuses tivesse compaixão deles e atendesse a sua oração. Então Jesus disse: vocês não devem de assemelhar com eles, achando que
por repetirem muito as palavras, serão ouvidos. E é interessante isso, irmãos. O que Jesus disse? Vocês não devem de fazer isso. Porque a intenção dos pagãos era convencer os seus deuses a lhe atender. Era convencer aos seus deuses, para que lhe viesse a atender a sua oração. E nós sabemos que a oração do cristão não deve de agir dessa maneira. Nós não estamos aqui para orar, para convencer a Deus o que Ele precisa fazer conosco, porque o texto conclui dizendo que o nosso Pai sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedir. Então, portanto, nós não estamos aqui para colocar Deus a par das nossas necessidades, nós não estamos aqui para colocar Deus a par dos nossos problemas, e muito menos estamos aqui para convencer a Deus que Ele pode ou deve de nos ajudar. Então Jesus diz: não façam isso. Para o primeiro grupo dos hipócritas, Jesus faz um contraste muito grande, dizendo: vocês não fazem como eles. Pelo contrário, vocês podem e devem de entrar no quarto em secreto, orar ao Pai de vocês que está em secreto, e Ele vos atenderá e vê vocês em secreto. Amém, amados? Então, portanto, queridos, nós, em hipótese alguma, devemos de fazer esses dois modelos de oração. Uma oração de cima de púlpito, que às vezes obreira ou obreira procura achar as melhores palavras para, quem sabe, tentar convencer a Deus que Deus, então, pelas suas palavras bonitas, convencer a Deus que Deus tem que ouvi-lo, ou pior até mesmo, vai tentar impressionar a igreja. E como esse irmão ora, olha as palavras bonitas, as palavras de sabedoria, as palavras maravilhosas que ele ora, olha que coisa mais linda. Irmãos, se nós fizermos assim, a Bíblia diz que nós já recebemos a nossa recompensa, e Deus não nos atenderá. Em outras palavras, Jesus está querendo ensinar os seus discípulos a serem simples na oração, a orar como estivesse conversando com Deus, de uma maneira simples, de uma maneira sincera do seu coração, seja aqui no microfone, seja no banco da igreja, ou seja no quarto da nossa casa. Um dia eu estava pregando aqui na igreja e falando sobre esse texto, uma pessoa levantou a mão e disse, e perguntou uma pergunta sincera, justa, dizendo: então nós temos que orar só no quarto? Não, irmãos, Jesus aqui está ensinando um contraste muito grande com as orações dos fariseus e a oração que o verdadeiro cristão deve de fazer. Jesus só estava fazendo um contraste, não que a nossa oração só tem que ser no quarto, escondido de todos. Não era esse o ensinamento de Jesus. O que Jesus quer dizer é que nós não precisamos nos aparecer, ou melhor, não devemos nos aparecer, mas orar junto com a igreja é válido, sim, desde que a oração seja sincera, desde que a oração venha do profundo da alma. Amém? Então, amados, esse primeiro ponto, nesses dois primeiros versículos, ou melhor, nesses 4 primeiros versículos, os 5, 6, 7 e 8, Jesus nos coloca essas duas coisas. Antes de vocês saberem orar, vocês devem saber de como não orar. Não orar para se aparecer, não orar para se parecer santo, piedoso, mas também não orar tentando convencer a Deus com várias palavras, tentando achar aquela palavra que toque em Deus. Não, Senhor Deus, abençoa a minha vida. Não, Senhor, tenha
tentando achar uma palavra assim do tipo como os pagãos faziam, tentando achar uma palavra para convencer os seus deuses para lhe atender. Não devemos fazer isso. Devemos orar e confiar que Deus pode nos abençoar. Depois então, Jesus, ele nos deixa um modelo de oração. Um modelo de oração, sim. Essa oração ela pode ser lida, orada exatamente como está aqui. Muitas igrejas adotam esta oração, né? Oração pública, e de toda a congregação faz, às vezes no início do culto, às vezes no final do culto, toda a igreja ora a oração do Pai Nosso, todo mundo junto. É válido, muito válido. Eu aconselho aos irmãos a fazerem esta oração, que quem sabe diariamente, com o coração voltado realmente a Deus. Mas lendo as Escrituras, dá para notar que também há princípios que Jesus está colocando para a sua igreja aqui. Como deve de orar? Princípios. Não é um modelo de oração, né? Senão não existia outras orações, né? Todo mundo ia orar só esta oração, mas no sentido que ele está dando um modelo. Gente, vocês devem de orar desta maneira, esse modelo, vocês têm que pegar esse exemplo aqui e seguir esse exemplo. E é isso que eu quero meditar com os irmãos, nesses princípios da oração. Pois bem, Jesus diz o seguinte: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Nesses dois primeiros versículos, Jesus, ele aponta para Deus. Nos outros, ele aponta para o homem, pedindo o alimento diário e a proteção divina. Então, o que dá para entender é que no início da oração, Jesus colocou, dizendo: quando vocês orarem, vocês têm que primeiramente louvar a Deus, engrandecer a Deus, não entrar diretamente pedindo a Deus, mas muito pelo contrário, vocês têm que iniciar a oração louvando a Deus, engrandecendo a Deus, reconhecendo Deus quem Ele é. E é muito linda essa oração, porque ele diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Deus não é um Deus impessoal, irmãos. Deus não é um Deus impessoal, um Deus distante de nós, um Deus separado de nós. Deus não é um Deus que não se importa com as suas criaturas, como ensina o deísmo, que eles acreditam que Deus criou tudo, mas abandonou tanto o planeta como o universo e como as suas criaturas. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num Deus pessoal. Nós acreditamos num Deus que tem cuidado e se preocupa com seus filhos. Tanto é que Jesus nos ensina a iniciar uma oração dizendo Pai, e não só Pai, mas Pai Nosso. Amém, amados? Isso é um conforto para a nossa alma, irmãos. Diante do mundo atribulado que nós vivemos, diante do mundo que cada um puxa para um lado, diante do mundo que às vezes até mesmo dentro da igreja, infelizmente, tem irmãos que tentam desunir, tem irmãos que vivem uma vida isolada, tem irmãos, que vivem assim do tipo: venha a nós e o vosso reino nada. Mas Jesus ensina que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa conosco, e é um Deus que quer ouvir os seus filhos, o louvor dos lábios dos seus filhos, e acima de tudo crer que o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, queridos. Ele é o que nos protege e que nos guarda. E não só isso, Ele é um Pai amoroso, zeloso,
e que cuida dos seus. Louvado seja Deus! E que também é lindo de pensar em que Jesus ensina, dizendo: nosso Pai que estás no céu. O nosso Deus está no céu, isto é, Ele é sublime, Ele é acima de tudo e de todos, irmãos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Às vezes os nossos pais terrenos podem falhar. O meu pai terreno falhou com seus filhos, mas o nosso Pai celestial, nosso Pai que está no céu, nosso Pai celestial, Ele nunca falha com os seus. É isso que Jesus está ensinando, irmãos. E isso é muito bonito, irmãos, porque muitos dos judeus naquela época, e os seus discípulos, e esse povo que escutava o Sermão do Monte, acreditavam em Deus. Muitos dali acreditavam, mas um Deus assim do tipo da lei. Agora Jesus ensina o povo dizendo: não, o Deus que vocês creem é um Pai amoroso, é um Pai que está no céu, e é um Pai que vocês devem de ter em mente que Ele é santo. Irmãos, a oração do Pai Nosso nos coloca nos nossos devidos lugares. Que lugar é esse? Lugar de homens pecadores, de mulheres pecadoras, e que nós não somos santos e que moramos numa terra, num lugar de perdição. Ao contrário, irmão Pedro, do nosso Deus, que habita nos céus e que Ele é santo. Veja a diferença entre nós e o nosso Deus. Mas é isso que Jesus ensina para os seus discípulos e ensina para nós hoje. O Deus que servimos é um Deus sublime, santo, que se preocupa conosco. É um Deus que está nos céus, e é um Deus também, Ele é santo, e eu e você somos convidados para santificar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, outro princípio, outro ensinamento de Jesus aqui na oração do Pai Nosso, no versículo 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é no céu. Meus amados, Jesus, enquanto caminhava nessa terra, principalmente no Evangelho de Mateus, ele sempre dizia: o reino de Deus está próximo. Depois ele disse: o reino dos céus está dentro de vocês. O reino de Deus, irmãos, ainda que não na sua totalidade, mas o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está junto da igreja de Cristo. Na igreja de Deus, na igreja de Cristo, o reino de Deus está aqui, repito, ainda que não na sua totalidade. E Jesus ordena e diz para os discípulos orarem e pedirem a Deus, que a vontade de Deus, como é feita nos céus, deve de ser feita na terra. Isso nos ensina o que, irmãos? Nos ensina, Jesus está dizendo que os seus discípulos deveriam de orar e buscar a Deus para cumprir a vontade de Deus nessa terra, como a vontade de Deus é feita nos céus. Louvado seja Deus. Eu estou sendo muito, irmãos, desafiado sobre seguir Jesus, lendo aquele livro que acho que foi quarta-feira passada ou retrasada, do discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Ele traz um ensinamento sobre o Sermão do Monte que é muito desafiador, que é um ensinamento, irmão, de quem é discípulo, quem busca
o discipulado de Jesus Cristo, ele só tem que fazer uma coisa: ele deve de obedecer o seu mestre a qualquer custo, não pela sua própria vontade e muito menos pelo seu próprio querer, mas simplesmente pelo fato de ser chamado pelo mestre dos mestres, por Jesus Cristo. Simples fato de ser chamado por Jesus. E aqui na oração de Jesus, Jesus está dizendo que os seus filhos, aqueles que têm Deus como Pai, aqueles que servem a Deus, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com cada um de nós, Ele diz: vocês devem de orar, pedindo o reino de Deus, e dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Louvado seja Deus. E sabe aonde esta vontade é feita, irmãos? É feita na vida de cada um de nós aqui dentro. De cada um de nós. O nome de Deus é santificado quando eu me santifico, quando eu obedeço. Quando nós cumprimos a vontade do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E como a vontade de Deus é cumprida no céu, lhe pergunto? Na sua totalidade. É óbvio que eu e você jamais vamos cumprir, né, a vontade de Deus na sua totalidade aqui na terra, mas isso jamais deve de servir de desculpas para mim e para você e para mim, de não tentar cumprir melhor a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Depois, no versículo 11: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui no texto, Jesus nos deixa claro que o nosso viver diário depende da providência divina, e devemos recorrer a Ele em oração. Sabe o alimento que nós tivemos hoje para comer, irmãos? Para nós cristãos, é providência divina. Sabe o café da manhã que você tomou, o almoço, quem sabe o café da tarde, quem sabe uma banana, uma maçã, uma fruta, alguma coisa que você comeu e você comeu. Quem sabe agora você vai jantar quando chegar em casa, ou jantou antes de vir à igreja. Jesus ensina, aleluia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina e deixa claro que a nosso viver diário depende da providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. E nós em oração devemos de pedir a Deus a sua graça sobre isso. Diferente, irmãos, que às vezes cai na ideia popular que Deus só quer que nós viemos orar, que Deus não se importa conosco, que Deus quer que nós viemos passar fome, que Deus não está nem aí para a nossa vida física. Não, no modelo de oração de Jesus, Ele deixou claro que nós devemos de pedir a Deus a sua providência, a provisão diária. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos de orar, devemos de pedir a Deus, de confiar no Senhor, no alimento de cada dia. E se algum dia falhar o alimento, glória a Deus por isso. E se um dia não falhar na sua totalidade, mas ter um alimento, por assim dizer, fraco, não aquilo que a gente gostaríamos de comer, mas mesmo assim agradecer a Deus pela provisão que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. A Miriam está aqui para nos falar muito bem o que quer viver num país, né, que uma grande parte da população está abaixo da linha da miséria. Agora nós aqui
não vamos agradecer a Deus por alguma coisa, nós devemos, e não só agradecer, como também realmente pedir ao Senhor pela bênção. Então Deus tem cuidado de nós, irmãos, nos mínimos detalhes, Miriam. Na nossa parte física, como parte humana, mas também na nossa vida espiritual. O versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E no 13 diz: não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, nós vimos que Jesus, no versículo 11, Ele cuida de nossas vidas financeira, física, né? Carnal. No versículo 12, nós vimos que Jesus cuida da nossa vida espiritual, mas também cuida da nossa vida psicológica. Eu não vou me deter muito aqui, porque nós tivemos uma ótima e bela palavra no domingo que falou muito bem sobre isso. Mas só para salientar e dar uma pincelada, Jesus cuida da nossa vida física, o versículo 11. Jesus cuida da nossa vida psicológica, no sentido de perdoar, e na nossa vida espiritual, no sentido de perdoar, né? Aquelas pessoas que nos devem, porque nós fomos perdoados. E no versículo 13, Jesus nos ensina também que Ele nos protege na questão da vida espiritual. O versículo 13 diz: não nos conduz à tentação. Em outras versões eu fui procurar, irmãos, melhor, não nos conduz à tentação. Parece que Deus nos leva à tentação, mas alguns estudiosos dizem que seria mais compreensível esse versículo, essa parte A do versículo diz: não nos deixa à mercê da tentação, ou seja, não nos deixa léu da tentação, ou seja, cair na tentação, mas que Deus nos proteja, nos guarde da tentação. E mais, mas nos livra-nos do mal. Lá no grego, essa palavra mal pode ser muito bem traduzida também como maligno. Algumas traduções diz maligno. Então veja, Deus está nos cuidando, irmãos, fisicamente do pão de cada dia. Jesus está cuidando da nossa vida espiritual e psicológica, dizendo: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui Jesus nos ensina um princípio muito bacana, que é o princípio da reciprocidade, ou seja, Ele me perdoa assim como eu perdoo. E Jesus está dizendo da nossa vida espiritual: não me deixe à mercê da tentação, Senhor, mas me livra do maligno. Esta é a oração, ou modelo de oração que eu e você precisamos fazer. Hoje, com esses princípios em mente e no coração, sabemos que orar é ter Deus como Pai e saber que Ele é sublime e santo. Portanto, devemos de orar não somente pedindo as bênçãos, mas acima de tudo, ou sobretudo, para fazer a sua vontade e saber que Ele nos cuida diariamente. E é confortante saber que Ele cuida e nos protege. E também temos consciência de pedir perdão a Deus, pedir graça e perdão ao Senhor. E mais importante ainda, irmãos, é pedir que o Senhor nos guarde de todo o mal, ou nos guarde do maligno. Amém? Vamos ter, irmãos, bem viva na nossa memória esses princípios de oração. Não vamos mais fazer oração sem ter sentido nenhum, sem ter sentido.
É claro, irmãos, que nós nunca vamos chegar diante de Deus e fazer aquela oração perfeita. Não existe oração perfeita. Tanto é que o Espírito Santo intercede por nós, porque por mais, vamos dizer assim, perfeita seja a minha oração diante de Deus, não passa de palavras, né? A perfeita oração é aquela oração sincera diante dele. Essa é a perfeita oração. O salmista já dizia, né? Que um coração contrito, um coração arrependido, esta é a oração que Deus escuta. Então, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos fazer orações demonstrativas para o público, amém? Fazer orações bonitas, rebuscadas, tendo no coração a intenção de só se aparecer, seja por não, irmão, quem sabe está iniciando na fé, não vou impressionar esse irmão, não, eu sou pastor, então vou fazer uma oraçãozinha mais rebuscada para pressionar a igreja, para a igreja ver com quem ela está se metendo, né? Não, eu vou orar na casa de alguma pessoa, então para me mostrar espiritual, então tem que fazer uma oração mais elaborada para mostrar que eu sou cristão, para mostrar que eu tenho entendimento. Nada disso, queridos, nada disso. Não adianta fazer aquela oração repetida, com a intenção no coração de tentar convencer a Deus que, né, ele não sabe, então tem que repetir várias vezes, porque ele não sabe. Não, os pagãos fazem isso, nós não fizemos. Então, amado, seja uma oração no quarto, quem sabe, escondido, no sentido de que ninguém está vendo. Seja uma oração na igreja, como comunidade aqui como nós estamos. Seja uma oração aqui no microfone. Seja onde for, a oração tem que ser sincera, simples, direta. Amém, amados? Como quem está conversando com o seu pai amoroso, um pai zeloso, um pai que cuida, um pai que zela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E saber que através desta oração Deus nos atende em todas as áreas. Em todas as áreas. Está te faltando alimento, irmão? Ora a Deus, Ele pode nos dar o pão de cada dia. Jesus ensinou. Meu amado, está precisando de perdão? Ore a Deus, peça perdão a Deus. Ore ao Senhor. Pai, me perdoa. Mas lembre-se que no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo 6, ele diz: mas Deus vai lhe perdoar assim como você perdoa os outros também. Então vamos nos lembrar disso, de uma forma nós aprendemos domingo aqui. E por último, mas não menos importante, Deus é poderoso para nos livrar da tentação. Deus é poderoso, irmãos, para nos livrar. Quem sabe nós temos sido tentados pelo maligno, ou tentados pela nossa própria concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne. Vamos pedir a Deus que nos livre disso, não nos deixe à mercê dessas coisas, e vamos pedir oração para a proteção de Deus para as nossas vidas, porque o diabo está aí ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas vamos orar: Senhor, me proteja do mal, Senhor, me proteja do maligno. Jesus orou em favor dos seus discípulos, quando ele disse a Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por vocês. Vamos orar que Deus nos proteja. Essa é a oração verdadeira, irmãos. Uma oração direta, simples, banhada pela realidade e pela sinceridade dos corações dos cristãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, com esses princípios no coração e na mente, as nossas orações serão respondidas. Amém? Vamos nos pôr em pé, queridos. Meus amados, nós temos oração intercessória pelo nosso irmão Raul. Nós temos oração pela
Maria Luísa, se não me falha a memória, que é a mãe do nosso irmão Eduardo, leucemia. Qual a outra oração que me falha a memória aqui, que tinham pedido esses dias? Isso, a sogra do irmão Jardel, né, que também está doente. Que eu me lembre, são essas 3 pessoas que eu me lembre agora, irmãos, né? Se tem mais alguma oração, os irmãos podem levantar a mão e citar, e nós vamos orar, vamos interceder por essas pessoas, irmãos, né? Vamos pedir que Deus age poderosamente e cure essas pessoas. Ele tem poder. Patrícia? A esposa do Marquinhos? Patrícia, vamos orar para que Deus abençoe a nossa irmã Patrícia, esposa do pastor Marquinhos, para que o Senhor também venha abençoá-la. Amém, amados? Ele pode poder, Ele tem poder. Ele vai muito além da medicina, conforme foi cantado aqui. Ele vai muito além da medicina, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te apresentar, Senhor amado, essas pessoas que aqui foram citados os nomes, irmão Raul, Maria Luísa, Senhor amado, a Patrícia e a sogra do nosso irmão Jardel. Essas pessoas estão doentes, essas pessoas precisam da tua ajuda, Pai. Essas pessoas precisam, Senhor, do teu socorro. Nós oramos por elas e te pedimos a tua bênção. Pedimos, Senhor, que o Senhor age na vida dessas pessoas e curem elas, Senhor. Pai amado, nada é impossível para ti. Lázaro estava morto há 4 dias, não foi nada para ti. O Senhor foi lá e com uma palavra apenas ele ficou curado, isto é, ele foi ressuscitado. Então pedimos para ti nesta noite, Pai, apenas uma palavra tua, Pai, e essas pessoas serão curadas e as suas enfermidades restabelecidas, a sua saúde restabelecida, Senhor, e a sua enfermidade curada, tudo isso para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, também quero te agradecer por esta palavra, Pai, por esses princípios bíblicos de oração. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te agradecemos neste momento, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós queremos te louvar, Senhor, porque santo tu és, maravilhoso tu és, os teus cuidados são incomparáveis, Senhor, para com os teus filhos, Senhor. Ainda, Senhor, que nós estamos aqui nessa terra, ainda que nós somos sujeitos ao erro, ao pecado, Senhor, à tentação, tu, ao contrário de nós, habita no céu, Senhor amado, acima de nós tu és santo e poderoso, separado de todo mal, separado de todas as trevas. É exatamente por isso que nós recorremos a ti, Senhor, aleluia, porque sabemos que tu tem poder, porque sabemos que o Senhor vai além da medicina, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, que tu és um Deus compassivo, que tu és um Deus longânimo, que tu és um Deus todo-poderoso, e nós diante de ti, como filhos e filhas, e também como servos e servas, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, e oramos, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre essas pessoas, e eu oro também por cada irmão e por cada irmã que aqui está, Senhor. Senhor amado, o Senhor conhece a vida e o coração de cada um, Senhor. Pai querido, toca com a tua mão poderosa, o Senhor possa abrir porta onde não há portas, o Senhor pode, Senhor amado, nesta noite, abrir porta para aquela pessoa que está desempregada, abrir porta, Senhor, de um bom emprego, o Senhor possa abençoar esse pai e esta mãe, que estão na luta lá dentro da sua casa, quem sabe com o seu filho, sua filha, seu neto, não importa, Pai, que estão numa luta, o Senhor pode estender as tuas mãos poderosas e dar vitória para esse pai e para esta mãe. De igual forma nós oramos, Senhor, pelas famílias em geral, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, Senhor. Abençoa as famílias da igreja, Senhor. Nós temos recebido
recebidos aqui na igreja uma série de mensagens a respeito, Pai, da família e de casais. Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite. E se há alguém em nosso meio enfermo, se há alguém em nosso meio com dor neste momento, que o Senhor pode colocar a tua mão poderosa sobre a vida desse amado irmão, amada irmã, e o Senhor pode repreender agora esta enfermidade, repreender agora este mal. Senhor, esta enfermidade, Senhor, no corpo desta pessoa, na mente, no cérebro, Senhor, no pulmão, no coração, nos rins, no fígado, no sangue, nos ossos, nos nervos, Senhor, nos olhos, nos ouvidos. Senhor, onde estiver essa enfermidade, o Senhor tem poder para repreender, o Senhor tem poder, Senhor amado, no nome de Jesus, de curar este irmão, esta irmã, dar vitória, Senhor, dar a bênção poderosa, Senhor. E o Senhor pode também solucionar, curar, Senhor amado, a nossa vida emocional. Quem sabe estamos tristes, estamos desesperados, o nosso emocional está abalado, a nossa psique, Senhor, está abalada. O Senhor também tem poder, Senhor, para repreender essa depressão, para repreender, Senhor amado, no nome de Jesus, a síndrome do pânico. Senhor, tu tem o conhecimento, Senhor, da vida do homem, tanto no requisito físico como no requisito mental. O Senhor tem poder, e oramos por essas pessoas e te pedimos um milagre no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos também para que haja salvação, Senhor, neste bairro, haja salvação neste bairro. As pessoas que têm nos visitado na igreja, que o teu Espírito Santo possa agir na vida dessas pessoas e convencer essas pessoas que elas sem Deus não são nada, que elas longe de Cristo só lhe resta, Senhor, o inferno, a separação eterna de Deus. Mas que o Senhor possa usar a cada um aqui desta congregação para proclamar o Evangelho aos seus amigos, para proclamar o Evangelho aos seus conhecidos, aos seus familiares. Usa, Senhor, esta igreja nas tuas mãos como verdadeiros evangelistas e missionários, Pai, para anunciar o reino de Deus, que Ele está próximo de cada um de nós. Abençoa esta congregação, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, irmãos.